Opa, tudo bom? Se você caiu nesse vídeo aqui e nunca tinha vindo aqui antes, eu só queria dizer que esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre geração procedural de mapas e o conteúdo desse vídeo ele depende quase que inteiramente do vídeo anterior. Então, se alguma coisa ficar um pouco confusa ou não fazer tanto sentido, pausa esse vídeo, vai lá no outro vídeo, assiste ele e aí sim você volta para cá. Dito isso, um bom vídeo. Antes da gente começar a programar de fato, eu queria apresentar a ideia por trás de um algoritmo chamado Marching Squares, ou quadrados marchantes. Eu não sei se essa tradução funciona desse jeito mesmo, mas basicamente o que esse algoritmo faz é desenhar triângulos a partir de a configuração de como que os estados de um quadrado eles vão estar. Então aqui É, os quadrados que a gente tinha no primeiro episódio dessa série que eu estou fazendo, que o branco representava um caminho livre e os pretos eles representavam uma parede, agora eles não vão ser propriamente a parede em si, eles estão sendo os cantos de um quadrado que esse sim vai se transformar em uma parede ou não. Então, cada um desses quadrados agora ele vai ter um valor que no caso aqui o quadrado aqui de baixo ele está valendo 1 para a gente e percebe que quando eu clico nele aqui eu indico que ele vai ser uma parede, é, ele desenha aqui um triângulo dentro desse quadrado que está indicando que esse pedaço aqui é uma parede. E percebe também que além desses quatro quadrados aqui que eu vou chamar de nós de controle, além desses quatro nós de controle, a gente tem também outros quatro nós auxiliares que vão ser utilizados para desenhar esses triângulos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente utilizou esses dois nós auxiliares e formou o triângulo A, B e C. E à medida que a gente vai clicando, ou melhor, a gente vai alternando os valores desses nós de controle, o algoritmo de Meshing Square ele vai definindo como que vai ser a parede dentro desse quadrado. Então, ao total aqui, ele tem 16 configurações possíveis. Então aqui a gente tem a zero, que é um quadrado vazio, sem parede nenhuma. Nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que representa um quadrado totalmente preenchido. Se a ideia desse algoritmo não ficou tão clara aqui ainda, não se preocupa que à medida que a gente for programando, ele vai se tornar mais fácil de entender. E eu queria dizer que nesse vídeo a gente não vai criar, a gente não vai desenhar os triângulos propriamente ditos. O que a gente vai fazer é criar essa estrutura que vai sim permitir a gente para desenhar os triângulos. Mas o que a gente vai fazer realmente nesse vídeo é desenhar a estrutura. Os triângulos a gente vai fazer no próximo vídeo ainda. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai criar aqui o C# Script, que eu vou chamar de Mesh Generator. E aí a gente vai atribuir esse C# Script no mesmo objeto que tem o Map Generator. Então, adiciono ele aqui. E aí a gente vai começar a codar ele. Pode tirar essas duas funções que a gente não vai utilizar. Então, inicialmente aqui a gente vai criar uma classe para representar os nossos nós auxiliares. Então aqui vai ser a classe Node. E aí dentro dela, basicamente vai ter um vector tree para representar a posição desse nó no mapa. Então aqui position. E aí a gente vai criar o construtor dessa classe para poder criar esses nós dentro de outras partes do código. Então aqui passar o parâmetro da posição para a gente construir ele e basicamente a gente vai atribuir no vector tree position. Então aqui underline position. Além dessa classe, a gente vai precisar criar uma classe para o nosso nó de controle também. Então aqui vou chamar ela de control node e aí ela vai herdar os atributos da classe node, no caso aqui a posição.
Além da posição, ela precisa ter uma variável booleana, que vai ser o isActive, que é para saber se ela é uma parede ou é um caminho livre, ou seja, se ela está ativa ou não. Além disso, a gente vai precisar de duas variáveis do tipo node para saber a posição do nó que está acima desse nó de controle e do nó que está à direita desse nó de controle. E aqui por último a gente vai criar o construtor dessa classe, então control node. A gente vai ter aqui nos parâmetros um vector tree, que vai ser a position dele, uma variável booleana para saber se ele está ativo ou não, e a gente vai precisar de um float para saber o tamanho desses quadrados. Então aqui square size. Eu vou passar aqui para o construtor py, no caso da classe node, a posição. E aí aqui dentro do construtor da própria classe, eu vou passar o isActive, vai receber underline isActive. E aí aqui agora a gente vai gerar esses dois nós auxiliares. Então aqui o above vai receber um new node. E aqui a gente vai passar o position, ou seja, a gente vai encontrar a posição dele a partir da posição do nó de controle. Então vai ser a partir da posição mais um vector tree.forward multiplicado por square size dividido por 2f. No caso da direita, vai ser bem parecido. O que vai mudar ali vai ser só um incremento. Então aqui vai ser position mais vector tree.right multiplicado pelo square size dividido por 2f. Bom, tendo essas duas classes, a gente vai criar aqui outra classe. Dessa vez vai ser para representar o quadrado como um todo. E aí vai ter os 4 nós de controle e os 4 nós auxiliares. Então aqui eu vou chamar ela de square. E o que ela vai ter aqui dentro dela vão ser 4 nós de controle. Então, control node. E aí vai ter o top left, que é o que está em cima na esquerda. O top right. Top right. Bottom left. Bottom right. E aí, a gente vai ter 4 nós, que são os auxiliares também. Então, vai ter o center top, center right, center bottom e center left. E aí, a gente vai criar o construtor dessa classe também. Então, public square. Aqui a gente vai precisar receber como parâmetro os nós de controle. Então, control node top left, control node underline top right, control node underline bottom left, control node underline bottom right. E aqui basicamente vai ser atribuir cada parâmetro na sua variável. Então top left recebe top left, top right recebe underline top right, bottom left recebe underline bottom left, bottom right vai receber underline bottom right. Opa, ficou com R minúsculo aqui. Deixa eu corrigir isso. Perfeito. Agora, os nós auxiliares a gente vai receber a partir dos nós de controle, porque como eles têm a referência para o de cima e para a direita, a gente consegue acessar a partir deles. Então, o center top, ele vai ser o nó auxiliar que está à direita do top left. Então, top left ponto right. O center right, ele é o elemento que está acima do bottom right. Então, bottom right ponto above. E o center bottom é o elemento que está à direita do bottom left. Então, bottom left ponto right. E por último, o center left
é o elemento que está em cima do bottom left. Então, bottom left ponto above. E agora, por último, a gente vai criar aqui mais uma classe. Essa realmente é a última classe que a gente vai fazer, que vai ser a nossa grid de quadrados, de squares. Então aqui vai ser square grid. E o que vai ter aqui dentro dela, basicamente vai ser uma matriz de square. Então a gente vai chamar de squares. E aí a gente vai ter o construtor dessa classe. Então public square grid. E aqui dentro a gente vai receber uma matriz de inteiro, que vai ser o map, que a gente criou no map generator. E também uma variável do tipo float, que vai ser o square size. Então aqui dentro desse construtor que vai ter a lógica que vai construir todas as demais coisas. Então aqui a gente vai precisar criar algumas variáveis para auxiliar nisso. Então aqui vai ter um int, que vai ter node count x, que é para dizer quantos nós vão ter em cada linha. E para saber isso, a gente vai fazer um map.getLength, valor 0. E também a gente vai precisar saber quantos nós vão ter em cada coluna. Então, node count, agora y, vai ser map.getLength e o valor 1. Além desses, a gente vai precisar também saber o tamanho em comprimento e altura desse mapa. Então, map width vai receber node count x multiplicado pelo tamanho de cada quadrado. A gente vai fazer a mesma coisa agora para a altura. Então, height e node count agora no y multiplicado pelo tamanho do quadrado. Agora aqui, a gente vai precisar criar todos esses nós de controle. Então, a gente vai criar aqui uma matriz de nós de controle. Vou chamar ela de control nodes. Control node. E aí aqui a gente vai atribuir os tamanhos dela. Node count x, node count y. Tendo feito essa matriz, a gente vai preencher ela agora. Então, x igual a 0, enquanto x for menor que node count y, node count x, x mais mais. For int y igual a 0, enquanto y for menor que node count y, y mais mais. Aqui dentro, a gente vai precisar calcular a posição de onde que vai ficar esse nó aqui, ou seja, do nó x e y. Então, a gente vai criar aqui o position, e aqui a gente vai ter que calcular essa posição. Então, new vector tree, e aqui a gente vai fazer o seguinte, x vezes o tamanho de um quadrado, mais o tamanho do quadrado dividido por 2f, menos map width dividido por 2f. No eixo y a gente não vai mexer, e no eixo z a gente vai colocar o y. Então, y vezes square size mais square size dividido por 2 menos map height dividido por 2f. E aí, agora que a gente tem a posição, a gente vai fazer essa matriz control nodes na posição x e y, receber um new control node, e aqui a gente vai passar a posição. No variável se está ativo ou não, a gente vai fazer um map na posição x e y igual a 1, porque nessa matriz o valor 1 indica a verdade e o valor 0 indica que é falso. Então, se for verdade, indica que tem uma parede. Então, se o valor que está aqui for igual a 1, a gente tem que retornar que tem uma parede. Do contrário, retorna falso, que é um caminho livre. E aqui no tamanho, a gente vai passar a variável square size. Bom, tendo essa matriz de nós de controle, aí sim a gente pode criar a nossa matriz de quadrados. Então aqui a gente vai chamar ela squares, esse é o new, square, e aqui eu vou colocar node count x menos 1
node count y menos 1. Depois eu vou explicar melhor porque que está tendo esse menos 1, mas basicamente como a gente utiliza duas linhas e duas colunas de nó para produzir um quadrado, meio que, por exemplo, se a nossa matriz de nó de controle tivesse duas linhas, exatamente duas colunas, a gente só conseguiria criar apenas um quadrado. Mas eu acho que depois que a gente poder desenhar isso aqui, vai ficar mais fácil de entender isso. Então, bora continuar aqui. Bom, tendo criado essa matriz, a gente vai preencher ela agora. Então, aqui for int x igual a 0, enquanto x for menor que node count x menos 1, x mais mais. Aqui dentro vai ter outro for, que vai ser o y, vai começar no 0, enquanto y for menor que node count y menos 1, y mais mais. E aí aqui, o que a gente vai fazer é basicamente criar esse quadrado. Então, squares na posição x e y vai receber um new square. E aí a gente tem que passar todos os nós de controle que vão ter nesse quadrado. Então aqui a gente vai passar o da esquerda superior, ele é o control node na posição x, y mais 1. Ou seja, você está na esquerda superior, ele está na mesma coluna, só que está na linha de cima. O próximo... Opa, esqueci de fechar aqui. O próximo é o top right. Então, ele está na linha da frente e está na coluna da frente também. Então, é x mais 1, y mais 1. O próximo aqui, ele é o bottom left. Então, ele está na mesma linha e na mesma coluna. Ou seja, ele vai ser o próprio x e y. E por último aqui, a gente tem o control node, que vai ser o bottom right. Ou seja, ele está na coluna da frente e na mesma linha. Então aqui vai ser x mais 1 e y mais 1. Bom, feito isso, a gente terminou de criar as classes. Eu vou criar aqui a nossa grid de quadrados. Então eu vou chamar ela aqui de square grid. E eu vou criar uma função do tipo void, que vai ser o generate mesh. A gente vai precisar de parâmetros aqui, vai ser a matriz, o map no caso, e um float que vai ser o square size. E basicamente o que essa função vai fazer é atribuir na nossa matriz, ou seja, na nossa grid, ela vai criar um novo square grid. E aí vai passar o map e o tamanho do mapa, perdão, o tamanho do quadrado para o construtor da nossa grid. E aí, a gente vai precisar aqui voltar no map generator. Dentro da função que está gerando o mapa, depois que a gente faz todos os processos que ela fazia, a gente vai criar aqui um mesh generator. Mesh generator. Deixa eu só voltar aqui. Nossa, fui ver agora que o negócio ficou generator. Só um minuto aqui. Beleza. Vamos lá. Mesh generator. Mesh generator. E aí ele vai receber o get component do mesh generator. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é mesh generator.generate mesh. E vai passar o map. E por padrão aqui eu vou passar o valor 1 por enquanto. Mas se quiser mudar, vou passar 1. E basicamente é isso. O código em si ele está pronto, mas agora eu vou criar aqui a função para desenhar isso na cena para gente, para garantir que está funcionando certinho. Então, public void on draw gizmos, e aqui se square grid for diferente de null, então a gente vai desenhar. E aí aqui a gente vai fazer um for int x igual a 0, enquanto x for menor que square grid.squares .get length na posição 0 e for int y igual a 0, enquanto y for menor que square grid
acabei esquecendo aqui do incremento, x++, square grid, ponto squares, ponto get length, valor 1. E aí, y++. Opa, aqui é um ponto e vírgula. E aí aqui, primeiro de tudo, a gente vai definir a cor do quadradinho que a gente vai desenhar. Então, gizmos.color, ele vai receber. E aí, como a gente vai desenhar primeiro os nós de controle, eles vão ser pretos ou brancos. O preto, ele indica que é uma parede, e o branco indica que é um caminho. Então, para saber se a cor vai ser preto ou branco, a gente vai fazer aqui square grid, ponto square, na posição x e y, ponto. Por que eu não estou conseguindo acessar? Ah, tá. Essas duas linhas aqui, elas precisam ser públicas também. Então, voltando lá, top left, ponto is active, ou seja, se ele estiver ativo, então a cor dele vai ser preta. Do contrário, a cor dele vai ser branca. E aí a gente vai desenhar ele. Então, gizmos.drawCube, a gente vai passar a posição dele. Então, square grid.squares, na posição x e y, ponto top left, ponto position. E aí o tamanho que a gente vai passar dele vai ser um vector3.1 multiplicado por 0.4f. Bom, eu vou clonar essas linhas algumas vezes aqui, porque basicamente a gente vai repetir isso para todos os nós. Então, vamos lá. E aqui o que eu vou mudar vai ser só esse valorzinho. Se ao invés de ser top left, vai ser o top right. Aqui também. Aqui vai ser bottom left. E por último, bottom right. Mudar na linha de baixo. Bottom right. Bom, feito os nós de controle, a gente vai desenhar agora os nós auxiliares. Então aqui a gente vai mudar a cor para cinza. E a gente vai desenhar eles agora. Então, gizmos.drawCube. Aqui vai ser square grid, ponto squares, na posição x e y, ponto center top, ponto position. E aí o tamanho dele vai ser vector3.1 multiplicado por 0.15f. Vamos salvar. E aí vamos duplicar essa linha algumas vezes, porque o que a gente vai mudar vai ser só isso aqui. Então, center right, center bottom, e center left. Bom, feito isso, a gente vai salvar. E, antes que eu me esqueça, a gente tem que vir aqui no Map Generator e comentar essa função de drawGizmos aqui, porque senão vai desenhar tanto a da função Map Generator quanto a do Mesh, e aí vai acabar misturando tudo e vai ficar confuso de ver lá. Então comenta aqui, deixa só a do Mesh Generator. A gente vai voltar aqui na Unity. Deixa eu só diminuir isso aqui um pouco. Deixa eu ver um tamanho 32 por 18, acho que tá bom. O Mesh Generator já está aqui. Vamos executar para ver se está certo. E funcionou. Na verdade, peraí que não funcionou não. Teve algum errinho. Deixa eu ver aqui. Ah tá, calma aí. Control Nodes. Esse último aqui, ele é o bottom right. Isso. O Y aqui não é incrementado. Bom, vamos lá agora, deixa eu ver se vai dar certinho agora. Isso, perfeito. Bom, então aqui ele gerou a grid pra gente. Percebe que está funcionando certinho. A gente consegue atualizar o mapa aqui pra gente. E aqui, se eu der um zoom, vocês vão reparar que o quadrado que está fazendo aqui é exatamente como no diagrama que eu apresentei no início do vídeo. Tem os 4 nós de controle e os 4 nós auxiliares no meio. E aí, baseado nisso aqui, que a gente vai desenhar a parede a partir de cada
quadrado desse daqui. Então, esse aqui é um quadrado, esse daqui é outro quadrado. E aí você percebe que o mesmo nó de controle, ele pode fazer parte de mais de um quadrado. E outra coisa que eu queria mostrar aqui é que, deixa eu só fazer um menor, por exemplo, um 6 por 6, vou diminuir isso aqui um pouco. Deixa eu diminuir mais. Vamos ver. Aqui. O que eu queria dizer é o seguinte. Nessa parte aqui, cadê? Aqui. Que eu criei com menos um e menos um, é por causa do seguinte. Mesmo que a gente tenha, por exemplo, tem 6 nós de controle aqui, tem 6 linhas de nós de controle, a gente só consegue gerar 5 quadrados, por exemplo. A gente consegue gerar 1, depois aqui 2, 3, 4 e 5. É por isso que existe esse menos um. E isso também vale para a direita. Então, meio que a gente desconsidera essa última linha aqui. Ele não consegue criar um quadrado para cima, nem um quadrado para a direita. Então, basicamente, era isso que eu tinha que apresentar nesse vídeo. Eu sei que o resultado acaba não sendo tão legal quanto no primeiro vídeo, mas eu achei melhor dividir em 2 vídeos, senão ia acabar ficando muito longo. No próximo vídeo, a gente já vai de fato desenhar os triângulos a partir dessas configurações aqui. Então, por esse vídeo é isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.